Se segura na cadeira aí que esse vídeo está trazendo uma bomba atrás da outra, pessoal. A primeira notícia de hoje é que um ato do PT que aconteceu ontem na Avenida Paulista foi totalmente esvaziado, né? Esse ato pedia pela prisão do Bolsonaro, né? E acabaram passando uma brutal vergonha ontem na Paulista, pessoal. Outra notícia que eu trago aqui para você, uma notícia do Barroso, né? Presidente do STF, que diz que os inquéritos das fake news foram necessários e acredite, ele é rebatido ao vivo, pessoal, tá? Então vou trazer essa notícia aqui com exclusividade. Outra notícia aqui bem interessante, que é a mulher de um ministro do Lula, exatamente isso, ganhou um cargo vitalício no governo, né, no estado. Então vou falar que ministro é esse e quem é essa esposa dele aí que está ganhando esse cargo vitalício no governo Lula. Outra coisa, pessoal, o Lira, tá? O Arthur Lira, o presidente da Câmara de Deputados, tá? Ele vai para cima do governo Lula, exatamente. E para quê? Para frear o novo ajuste fiscal que o governo está querendo implantar, tá? O Arthur Lira está indo contra isso. Eu vou trazer todas as notícias aqui para você diretamente. Outra coisa, facções criminosas, tá, estão na mira dos deputados, tá? E vem retaliação por aí das fortes, pessoal. Vou trazer aqui os projetos que estão tramitando neste momento contra as facções criminosas. E por fim, Bolsonaro e o Valdemar, né, se encontram finalmente, mas em uma situação nada agradável, tá? Eu vou falar essa situação aqui para você. Se você é de direita, se você é conservador, já se inscreve no canal, habilita o sininho de notificações e sem mais delongas aqui, pessoal, vamos aqui para a primeira notícia aqui do Gustavo Gaia, falando do ato de ontem do PT para a prisão do Bolsonaro na Paulista, que foi totalmente esvaziado. Vamos ver aqui o que ele tem para falar. O clima aqui em Brasília é de apreensão e muito medo. Os deputados de direitos partidários do PL estão tremendo nas pernas de tanto medo que a gente está sentindo depois dessa ultra mega blaster manifestação a favor da prisão do Bolsonaro e pelo fim da anistia, né, para que todos sejam presos. O que aconteceu na Avenida Paulista agora, hoje, às 5 horas da tarde. É impressionante a quantidade de pessoas que ouviram o chamado da esquerda. Isso foi encabeçado, inclusive, pela Gleisi Hoffmann, presidente do PT Nacional, chamando as pessoas que amam a democracia a irem para as ruas para pedir a prisão de Bolsonaro. Bom, estamos chocados. Veja as imagens e repare como foi realmente gigante. Convocada pela CUT em várias capitais aí brasileiras. A gente pode fazer um contraponto, porque duas manifestações ocorreram neste ano na Avenida Paulista, uma em fevereiro e uma no 7 de setembro, pedindo a anistia aos manifestantes, aos envolvidos pelo 8 de janeiro. Agora a gente vê uma pauta contrária, com uma baixa adesão, fracasso, enfim, pouquíssima gente na Avenida Paulista. Esta é a parcela da população que acha que o Alexandre de Moraes está certo, que as prisões ilegais estão corretas e que a população brasileira deve ser censurada, perseguida por uma máquina do judiciário transformada em um instrumento de repressão. A esquerda perdeu as ruas. E desde que eles perceberam isso há alguns anos já, que eles tinham perdido as ruas, ou seja, perderam a maioria da população brasileira, a opinião pública, perderam o povo, eles decidiram que, a partir daí, continuariam a trabalhar sem precisar do povo. Abandonaram o povo e abraçaram ditadores que sentam na cadeira de ministros do STF. Tem sido assim nos últimos 6 anos. Abandono completo da opinião pública, porque eles sabem que não precisa do povo se você tem as eleições, se você tem presidente do TSE, se você tem o STF e a imprensa. Esse é o sistema contra o qual a gente está lutando. E eles sabem que para poder falsear uma sensação de que eles estão a favor do bem, da democracia, eles precisam prender Bolsonaro. Se eles não prenderem Bolsonaro, eles sabem que Bolsonaro voltará à presidência, assim como Donald Trump voltou à presidência dos Estados Unidos. Então essa imagem que você viu, essa multidão na Avenida Paulista, foram depois de dias de convocação, usando todas as redes sociais que eles têm, com o impulsionamento da lacrosfera, da Janja, do Pimenta, né, do Paulo Pimenta, pessoal, de toda a máquina de divulgação. Inclusive a própria imprensa divulgou que a esquerda iria para as ruas na Avenida Paulista na terça-feira, às 5 horas da tarde. A imprensa divulgou com a tentativa de fazer com que as pessoas comparecessem. Sinceramente, não deu mais de 100 pessoas. Não chegou a fechar nem sequer uma pista. Coube todo mundo ali debaixo do MASP. Eles perderam o povo. Por perderem o povo, eles precisam agora prender quem hoje
é recebido pelo povo. E quem é recebido pelo povo, quem é apoiado pelo povo nesse país, somos nós, deputados de direitos, conservadores, o Bolsonaro, pessoas que falam aquilo que o povo gostaria que nós falássemos, que se sente representado. Essa democracia relativa está realmente cada vez mais difícil de ser sustentada, mas eles têm toda essa máquina de sustentação, né? A imprensa, provavelmente a Miriam Leitão vai fazer algum comunicado hoje mais tarde dizendo que a manifestação foi pequena, entenda porque isso é bom. Sim, eles já foram capazes de falar que uma manifestação pequena é até melhor do que uma manifestação gigante. O que aconteceu com o sentido original da palavra democracia? O Brasil não tem mais democracia. Existe a burocracia, existe a ditadura do judiciário. Mas isso eu não preciso ficar aqui falando, porque se vocês me acompanham, vocês sabem que é verdade. Inclusive, eu até fiz propaganda dessa manifestação ontem nas minhas redes sociais, chamando a esquerda para comparecer, mostrar que nós estamos errados, que na verdade a maioria da população concorda com a opinião deles. Porque nós, como nós apoiamos a verdadeira democracia, se a maioria da população concordar com eles, então nós retiraríamos os nossos projetos de pauta, porque o que importa é o que a maioria quer. É a maioria que é presidente Bolsonaro de volta na presidência. A maioria quer o fim do governo Lula, que está destruindo a nossa economia. A maioria quer poder voltar a comer carne, porque hoje a fila do osso voltou a reinar. Esse é o Brasil que a gente vive. Aí, pessoal, então Gustavo Gayer falando aí, né, da manifestação que ocorreu ontem na Paulista, com 100 pessoas ou menos, né, pessoal? Uma vergonha realmente muito grande aí para o PT e para toda a esquerda. Próxima notícia aqui, pessoal, o Piotto, né? Ele da Oeste, pessoal, ele vai para cima do Barroso, tá? E diz que o inquérito das fake news não foi necessário, não, como o Barroso está dizendo que foi, tá? Então, nunca vi uma revolução que beira a ditadura, o ditador dizer que não era necessário. Ele sempre diz que está lutando contra algo, toda a ditadura começa assim. Então, vamos ouvir aqui, pessoal, o que tem para falar o Piotto aqui da Revista Oeste sobre o Barroso e o inquérito das fake news. Olha, e a questão da língua portuguesa. Nunca vi uma revolução que beira uma ditadura, o ditador dizer que não era necessário fazer isso. Ele sempre diz que está lutando contra algo que é um absurdo para a sociedade. Bom, depois ele faz pior. Toda ditadura é assim, começa assim. Bom, isso é um fato histórico. Aí ele diz que é atípico. Atípico é anômalo, anômalo é anormal. E ele disse que nós vivemos em plena normalidade constitucional, que recuperamos a normalidade constitucional. Não entendi, porque uma coisa não conversa com a outra. O ministro Barroso, eu já contei aqui, eu vou só lembrar rapidamente, ele é adepto de um negócio chamado novo constitucionalismo. O novo constitucionalismo é o seguinte, pega uma regra constitucional e transforma em princípio. Tudo é principiológico. Então ele interpreta de acordo com o momento da sociedade. Não é, ministro, não pode. O constituinte, o dono da Constituição, o que tinha autoridade para escrever a Constituição, não disse que isso pode. Então não pode o Supremo, que só tem que guardar. Se ele guarda, porque ele não é dono. Ele não pode refazer a Constituição, não é prerrogativa. Aí ele mistura umas coisas aqui, mas era necessário. Necessário para quem? Não para a Constituição, não para a legalidade, não para... Ele está dizendo que é preciso recuperar, o que ele falou mesmo? Que é preciso recuperar, não a normalidade, a pacificação do país. Bom, só vai pacificar a hora que o Supremo voltar para os ditames constitucionais. Quem não pacifica o país é o Supremo com essa mania insuportável de tratar tudo como princípio. Você não tem segurança jurídica, você não tem nenhuma previsibilidade de que a lei vai ser aplicada e vai ser cumprida, porque o ministro do Supremo, como é que disse que o juiz auxiliar, quando ele encafifa alguma coisa, quando ele cisma? Quando ele cisma é um problema. Quando ele cisma é um problema. Quer dizer, como é que isso pode ser regra? Então, começa do Supremo. E ele está dizendo que temos a normalidade constitucional, mas ele acabou de argumentar que algo atípico, incomum, irregular, anormal, foi justificável. Esse é o presidente, veja só a gravidade, é o presidente do Supremo Tribunal Federal. Não é um juiz qualquer de uma comarca qualquer no meio aí, ou um jurista, ou um professor de direito, ou um advogado está falando isso. Não, é o presidente do Supremo Tribunal Federal. É de cima que vem o pior, né? Tá aí, pessoal. Então, Piotto aí falando do Barroso aí que os fins não justificam os meios, né, pessoal? Não dá para fazer uma coisa errada querendo, enfim, levar por trás uma cortina de que é o certo a se fazer, né? Bom, próxima notícia aqui, inquérito da fake news teve singularidades e 2025 terá um ar agitado, diz Barroso, tá? Então, continuação aqui do que o Piotto falou, né? Que presidente do STF vê normalidade institucional no Brasil, mas pacificação plena dificultada por alvos das investigações, tá? Então tá aí, pessoal, totalmente político aí e ativista para o nosso STF, tá? Então, próxima notícia aqui, né? Então, o ministro, pessoal, do Lula, tá? Ele tá
querendo colocar a mulher dele num cargo vitalício aqui, né? Então vamos ver aqui, vamos dar uma olhada aqui, só deixa eu fechar aqui, pessoal, vamos atualizar a página aqui, tá? Então, enquanto atualiza ali, a gente vai aqui para a próxima notícia. Lira diz que o governo não tem votos para aprovar ajuste fiscal e critica o STF. Tá? Então, o presidente da Câmara, Arthur Lira, criticou ontem, né, a atuação do STF e apontou que faltam votos para a aprovação do pacote de ajuste fiscal proposto pelo governo. Então, Lira falando aí, pessoal, que o governo está totalmente sem apoio, né, que ele não vai conseguir nem aprovar esse ajuste fiscal. Tá? Então, ele ainda alfinetou, né? Sem mencionar o judiciário, o deputado disse que cada poder deve ficar restrito às suas atribuições constitucionais, ou seja, cada poder na sua, ou seja, a STF não venha inventar de legislar, que essa é a nossa prerrogativa, né? Ainda há uma insatisfação do Congresso sobre as emendas parlamentares travadas pelo STF. O que eu defendo e sempre vou defender é que cada um dos três poderes da República fique restrito às suas atribuições constitucionais. Quando isso se desequilibra, dá esse tipo de problema. Tá aí, pessoal, Arthur Lira, então, falando que o governo está sem apoio para aprovar o ajuste fiscal e ainda metendo o pau aí no STF. Próxima notícia aqui, pessoal, agora carregou, o ministro Lula quer colocar mulher em cargo vitalício em tribunal. Então, Onélia Santana, casada com Camilo Santana do PT, vai ser indicada como conselheira do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Aí, pessoal. Então, ministro da Educação, Camilo Santana, articula para que a mulher dele, né, secretária de Proteção Social do Ceará, seja nomeada ao Tribunal de Contas. Né? Então, a apuração é do jornal Estado de São Paulo, né? Beneficiada pela influência de Santana, que foi governador do Ceará, Onélia pode ser sabatinada pela Assembleia Legislativa do Ceará nessa semana e assumir aí num cargo vitalício um salário de R$40 mil. Tá aí, pessoal. Então, a gente vai vendo o que está acontecendo aí no governo, né? Próxima notícia, Câmara dos Deputados aí aprova projetos do pacote de segurança pública. Pessoal, aqui a Câmara de Deputados, né, querendo ir atrás do crime organizado. Tá? Eles estão criando um pacote de projetos aí voltado para a segurança pública, porque está demais, principalmente no Rio de Janeiro. Está virando uma cidade de ninguém lá. E a votação, pessoal, vai ser até quinta-feira. Tá? Então, nós vamos fazer 3 dias de votação de projeto de segurança pública, de combate ao crime organizado, lavagem de dinheiro e essas facções todas que estão penetrando em todas as camadas da sociedade. Disse o Arthur Lira, né? Entre os 5 projetos aprovados, né, está um texto aí que cria o Cadastro Nacional de Monitoramento de Facções Criminosas, tá? E que o projeto, pessoal, tem como base o cadastro que será abastecido por órgãos dos 3 poderes. A proposta segue para análise no Senado. Também foi aprovada uma proposta que aumenta as penas do crime de furto qualificado e roubos praticados durante estado de calamidade pública ou emergência social. Tá aí, pessoal. Então, não acredito que seja só isso que vai resolver o problema das facções criminosas, mas já é um primeiro passo. Pessoal, outra notícia aqui do Bolsonaro, né? Ele finalmente se encontra com o Valdemar, presidente do PL, depois de 10 meses sem contato com ele, porque o Alexandre de Moraes proibiu, né? Então, só que foi uma situação que não foi uma situação bacana, né? Que foi no velório aí da missa de 7º dia da mãe do presidente do Valdemar, que morreu semana passada. O Bolsonaro não conseguiu ir, porque saiu muito tarde a aprovação lá do STF para que ele pudesse ir, tá? E essa restrição aqui que um tem encontro com o outro, né? De não poder se encontrar, foi em função aí da investigação da tentativa de golpe do Alexandre de Moraes, né? Então, que o Alexandre de Moraes está conduzindo. Então, se encontraram publicamente aí na segunda-feira, né? Após mais de 10 meses proibidos de manter contato. Ambos participaram da missa de 7º dia do falecimento da mãe do presidente do PL, do Valdemar, né?
Então, o Bolsonaro chegou acompanhado do Fábio Van Garten, né? E também do Ricardo Mello, e dos deputados Lucas Bove e André do Prado, tá? Então tá aí, pessoal, né? Bolsonaro aqui indo na missa de 7º dia da mãe do Valdemar. Chegou até aqui, é de direita, é conservador, então se inscreve no canal, habilita o sininho de notificações, diariamente eu trago vídeos aqui para deixar você 100% informado, ok? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!